E lá vamos nós. A gente parou aqui nesse ontem, né? Falando sobre a consistência do meio semissólido. O semissólido ele tem a sua utilidade para observar a motilidade bacteriana. A bactéria então, é introduzida com um fio bacteriológico aqui dentro e removido posteriormente. A gente observa aqui dois tubos semissólidos que ocorreu esse crescimento, né? Aqui a gente observa que ocorreu o crescimento em ambos os tubos, só que essa aqui é a motilidade positiva. Por quê? A gente observa então que a bactéria, ó, ela cresceu por todos os lados aqui do meio. Já essa que foi introduzida nesse outro meio, ela é motilidade negativa. Ela apenas cresceu no mesmo local que ocorreu a sua inoculação. Ou seja, ela não apresenta motilidade. Ou seja, ela não apresenta algum flagelo ou cílio que permita com que ela possa se locomover. Oi. Tá, deixa eu ver aqui. Estabilidade da rede. Windows. Voltou ou tá travando para vocês? Só um instante aqui. Vou dizer. É porque aqui em Tianguá a internet tem que dar uma travadazinha pesada. Principalmente nesse horário aqui. Beleza, qualquer coisa, se estiver travando, vocês me avisam, viu? Eu repito. Essa informação. Beleza. Essa informação aqui foi o que eu falei ontem no final da aula, né? A consistência do meio, semissólido, em decorrência também da baixa concentração do agente solidificante, que é o AGA, devido às concentrações de 0,2 a 0,75. E, como eu já falei, é defeito em meios, o meio é em tubos de ensaio, e tem essa questão, né, para observar a motilidade, para ver se a bactéria apresenta ou não essa motilidade, presença de flagelo, por exemplo. E o nome do AGA, utilizado para esse tipo de teste, é a motilidade idol sulfeto, com a sigla SIM, que é lido então de trás para frente, ó. Que é sulfeto, né, o S, o idol aqui, o I, e o M motilidade. Um exemplo desse tipo de meio semissólido. Já o meio líquido, o que acontece? O meio líquido, pessoal, ele não tem o AGA, ou seja, não vai ficar com nenhuma consistência. Ele não vai apresentar nenhuma consistência nem semissólida e nem sólida, devido não apresentar o AGA. Ele é feito também em tubos de ensaio, e a gente observa o quê? Que ele vai ficar nessa consistência de semissólido até 37 graus Celsius ou até em temperaturas inferiores a isso. A gente também observa o quê? A bactéria, ele não tem, eu utilizando esse meio, eu não vou conseguir observar as colônias, certo? As colônias, vou mostrar aqui para vocês novamente, para relembrar. Colônia é esse aqui, ó. Cada esses pontinhos aqui esbranquiçados são colônias, ou seja, é uma única célula que se multiplicou várias vezes, formando uma massa visível, que é chamada então de colônia. A gente observa que no meio sólido as colônias crescem na superfície do meio, no semissólido elas crescem observado no meio do meio de cultura, só que a diferença é o quê? Que no meio de cultura sólido, a gente consegue recolher colônias em separados. A gente consegue observar essa colônia em separado e fazer a identificação. Se tivesse, por exemplo, 2, 3 micro-organismos aqui, eles poderiam apresentar colônias com as colorações diferentes. Já no meio semissólido, a gente não tem essa possibilidade de observar esses meios. Já no meio líquido, a gente não tem como saber qual a bactéria que está ali sem fazer algum teste, que é um teste de identificação. Por quê? O meio líquido, ele vai ser utilizado para verificar o crescimento microbiano. Geralmente, o meio ele apresenta uma coloração mais clarinha, como a gente pode observar bem aqui. Deixa eu pegar aqui o lápis. Pode observar, né? Que ele apresenta essa cor mais clara, até transparente. Se a gente conseguir transparente, não. Que pode translúcido, que pode passar a luz. Você pegar o meio
e colocar, por exemplo, uma folha de papel aqui atrás, você consegue ver as letras, por exemplo. Já quando ocorre o crescimento microbiano, o que vai acontecer? O meio vai ficar turvo. Indica o quê? Que os micro-organismos que foram colocados ali dentro conseguiram assimilar os nutrientes que ali existiam e cresceram. Quando cresce, ele forma essa turvação. E a gente vai fazer uma lembrança do que foi dito no segundo ano. Vamos lá. Vocês lembram que ele fazia esses meios de cultura do tipo líquido? Que foi o pesquisador naquela época que a gente está falando do início da teoria microbiana? Ninguém? Vamos lá, vai refrescar. Quem foi que descobriu? Quase. Robert Hooke é o meio sólido. Robert Hooke ele conseguiu fazer os meios de cultura sólido. Quem fazia esses meios líquidos era Louis Pasteur. Pasteur então fazia os meios líquidos. Já o quase, né? Foi quase. Já o Robert Hooke ele fazia os meios de cultura sólidos e a partir daquele meio de cultura sólido ele conseguiu então identificar que um microorganismo poderia causar uma doença, desde que esse microorganismo fosse introduzido em um animal susceptível. Esse animal susceptível ia morrer, né, com a doença. Depois era recolhido o sangue daquele animal, inoculado em um novo animal, né, e observava que poderia ocorrer a morte dele. Aí depois poderia fazer a cultura daquele sangue daquele animal morto e observar que foi o primeiro micro-organismo que foi isolado. Problema de novo? Eita. Mas qualquer coisa, se ficar travando muito, vocês podem ver. Tá. Se ficar muito ruim assim, se ficar cortando, creio eu que a gravação fique boa. Aí depois vocês assistam o vídeo que eu coloco lá no Google Sala de Aula. Aí dá para vocês assistirem sem essas interrupções da internet. Beleza? Aqui é mesmo só títulos de informações. Voltando aqui para a aula, pessoal, eu posso, na grande maioria das vezes, esse meio líquido ele é observado por crescimento microbiano, eu não vou saber se é bactéria X, bactéria Y, eu tenho que fazer o quê? Uma estratégia que permita com que eu saiba que é uma bactéria X, uma bactéria Y que ali cresceu. Por quê? Vai ser introduzido, né, colocado dentro dos nutrientes, junto com os nutrientes, uma substância que, quando a bactéria utiliza ela vai fazer uma mudança de coloração. Eu sei que a bactéria X, quando ela utiliza aquele nutriente, ela coloca o meio, vamos dizer que a cor dele é essa daqui de cima, né, a natural. Essa aqui, vamos dizer que seja a cor normal do meio, antes de inocular a bactéria. Quando ela utiliza aquele nutriente, ela vai deixar ele com a coloração mais amarelada, ou vai deixar rosinha, ou um rosa mais escuro. Isso indica que são bactérias em específicos. Isso é muito utilizado para a identificação das bactérias. Eu utilizo esse meio líquido e tem os constituintes. E quando a bactéria utiliza ele, aí muda essa cor. Um tipo de meio, pessoal, para o crescimento microbiano, né? Temos um meio BHI, que é da sigla em inglês, Brain Head Infusion, que é infusão de cérebro e coração. Quer dizer que é um meio que tem muitos nutrientes, qualquer micro-organismo que é colocado ali, seja bactéria ou fungo, vai se multiplicar. Por que não vírus? Eu não utilizo meios de culturas aqui que eu estou falando para vocês para vírus. Alguma ideia? Alguma ideia por que esses meios que eu estou exemplificando para vocês não é empregado para vírus, somente para bactérias e fungos? Exatamente, porque eles vão precisar de uma célula para poder crescer. Aí são outros meios de cultura. Esses outros meios de cultura são utilizando células. Aí é introduzido o vírus dentro dessa célula para observar o crescimento. Ou observar se essas células que foi introduzido o vírus, se elas morreram. É outro tipo de teste e é bem mais complicado, né? Porque demanda de uma cultura de células que é bem mais cara. Mas aqui, para a gente, essa aqui já vai dar muita informação sobre a microbiologia, tanto para fungos como também para bactérias. Outro exemplo, pessoal, de meio que é utilizado para
identificação pode ser o tetrationato e selenito. E tem outros também. Por quê? Eles aqui vão ter constituintes que podem inibir o crescimento de um determinado classe de micro-organismos, como por exemplo, vocês lembram que tem as bactérias gram-positivas e gram-negativas, não é? Já o tetrationato, ele permite com que cresça, por exemplo, só gram-negativas. A gente vai saber se cresceu, são bactérias gram-negativas. Aí dá para saber os outros testes que podem ser feitos para identificar qual micro-organismo que está causando aquela doença naquele paciente, por exemplo. Vamos novamente aqui. Então, pessoal, como é que é feita então a escolha do meio de cultura? Esse meio de cultura que será então empregado para a identificação daquele agente que está causando aquela doença no paciente. Isso é feito através do quê? Eu tenho que saber, quando ocorre a coleta, eu vou, de acordo com aquelas especificações que tem naquela requisição, nela já vai dar uma sugestão do meio de cultura que vai ser utilizado. Porque, como eu já venho exemplificando, tem meios de cultura que permite o crescimento somente de gram-positivos, outros somente de gram-negativos, outros dá para saber se uma bactéria vai ser de bactérias entéricas ou outro tipo de bactérias. Depende muito daquela requisição. É por isso que é importante naquela requisição ela estar bem preenchida, para poder orientar o laboratório durante os próximos testes de cultura. E também, pessoal, tem vezes que eu posso utilizar mais de um tipo de meio de cultura. Por quê? Eu vou pegar minha amostra do paciente e vou submeter, por exemplo, em 2 meios de cultura. Porque, por exemplo, eu sei que é uma bactéria gram-positiva, mas existem várias bactérias gram-positivas. E as mais comuns que, na nossa vivência de material didático, são bactérias, por exemplo, Staphylococcus e Streptococcus. Só que tem meios que permitem com que cresçam apenas o Staphylococcus e tem outros que permitem só o Streptococcus, porque ele vai dar uma modificação de cor. Aí com isso você vai saber que é um ou outro. E também, pessoal, os meios, eles têm algumas características, né? Esses meios de culturas, eles podem ser do tipo os meios básicos, que são meios não seletivos. Ou seja, um meio não seletivo, ele vai crescer qualquer micro-organismo, né, bactéria ou fungo que ali cresça, ou que ali seja inoculado. Se eu introduzir qualquer bactéria ou determinado fungo no meio não seletivo, ele irá crescer. Crescer é formando, então, essas colônias que a gente pode observar aqui na imagem. São exemplos, né, desses tipos de meios não seletivos. Meio agar-chocolate, agar-sangue, agar-sabor, destrose. Esse último aqui é para fungo. Esses outros dois aqui também, no caso, o agar-sangue vai crescer tanto bactérias como fungos. Já o agar-chocolate, somente bactérias. O nome aqui agar-chocolate é porque durante o processo de confecção desse meio, ele vai ter uma coloração semelhante ao chocolate. O agar-sangue, ele é feito com sangue de carneiro. Aí por isso que o nome é agar-sangue. Já existem outros meios também, os meios de enriquecimento. Não é enriquecimento monetário não, viu? Esse enriquecimento, ele é para o quê? Eu coletei uma amostra biológica do paciente e observei que aquele paciente, por exemplo, foi pouco material, ou sei que aquele micro-organismo tem um crescimento lento ou é um micro-organismo fastidioso, eu posso utilizar esse meio de enriquecimento para o quê? Fazer com que ele aumente em número e depois que aumentar em número de 12 a 24 horas, eu vou então coloco ele em outros meios de cultura para saber qual é o que está causando aquela doença. É para garantir que ocorra esse crescimento até uma quantidade desejável para poder fazer os demais testes de identificação. E aqui, só para título de curiosidade, fastidioso é aqueles micro-organismos que necessitam de muito nutriente. Ele precisa de aqueles micronutrientes específicos. Vou ver se eu acho aqui um memezinho para vocês. Mas dando continuidade, vou voltar aqui. Já existem outros tipos de meios, que são meios diferenciais e meios seletivos.
Qual é a diferença entre eles? O meio seletivo, como o nome já fala, tem uma seleção, né? Porque vai crescer somente a um determinado tipo de bactérias, como, por exemplo, uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. E com isso, eu vou saber depois quais testes eu posso utilizar para identificação. Ele também, né, tem um exemplo aqui de meios. O diferencial, eu falei de seletivo primeiro, né? O meio diferencial, ele vai dar uma conformidade de cor que eu posso saber se cresceu uma bactéria tal ou outra. Por exemplo, temos aqui um exemplo, esse meio de cultura bem aqui acima. O nome desse meio é H. macomber. Ele é diferencial. Por que é diferencial? Somente bactérias gram-negativas crescem neles, certo? Só vai crescer gram-negativa, porque os constituintes dele não permitem com que bactérias gram-positivas se multipliquem. E ele vai ter uma diferenciação também, por quê? Ele vai ter um carboidrato, que é a lactose, e quando a bactéria fermenta essa lactose, ela muda o meio de cor. O que vai acontecer? A cor natural do meio é esse aqui, ó. Quando a bactéria cresce no meio, eu vou saber que é gram-negativa. Se ela mudar de cor, eu sei que ela é lactose positiva, certo? Quando ela é lactose positiva, eu já tenho um indicativo que pode ser uma Escherichia coli. Quando não muda de cor, não vai ser a Escherichia coli, sim vai ser outras bactérias, como por exemplo, ou Salmonella ou Shigella. Aí como é que eu faço para saber? Oi. Sim, aqui eu tenho um livro de microbiologia médica, né? Eu vou ver lá a parte dos meios, se tem. Porque também, se eu não me engano, no PDF da Anvisa, que eu utilizo muito para as aulas, eles falam sobre esses meios de cultura também. Eu vou procurar qual dos dois que está melhor explicado, porque tem um que é mais técnico, o outro é mais específico, que explica todos os constituintes, é mais... Para vocês não seria tão interessante, né, ter tanta informação sobre isso, mas eu vou dar uma olhada, viu, Duda? Ver se eu acho aqui o meio de cultura. Meio de cultura, bactéria não cresce. Bactéria não cresce. Depois eu procuro esse meio e mando para vocês esse memezinho. Então, o diferencial, só reforçando, ele contém substâncias que permitem estabelecer diferença entre os micro-organismos, devido que, principalmente mudanças de cor. Quando ocorre então essa mudança de cor, ele vai dar, isso que é um meio diferencial, porque vai dar uma diferença do meio natural que eu falo, do meio que é quando ele é feito, depois que cresce micro-organismo, vai ter essa diferença de cor. Aí com isso eu vou saber quem é a bactéria ou sugestão da bactéria pela coloração da colônia. Já o meio seletivo, como ele fala, é uma seleção. Ele tem substâncias que vai permitir somente que determinados tipos de micro-organismos cresçam. Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem um exemplo do HSS. O H. Salmonella Shigella. Nem só vai crescer esses dois tipos de bactérias. Ou cresce Salmonella ou vai crescer Shigella. As espécies desses dois gêneros. Como é que eu vou saber se é Salmonella ou se é Shigella? As salmonelas, elas vão formar colônias negras. Já a Shigella, vocês quase não estão observando, né? Vou dar um zoom. Opa, cadê? Ó, as Shigellas, elas formam colônias transparentes. Ou umas formam colônias com ponto negro. Como fosse assim. Vamos ver? Ela forma aqui, né? E no centro tem um pontinho negro. Aí isso quer dizer que é uma Shigella. Já a Salmonella, a colônia é toda negra. Isso é uma diferenciação. Só vai crescer esses dois tipos de meio. Ou esses dois tipos de bactéria. Outro exemplo, pessoal, de meio de cultura seletivo é o H. salmonitol. O H. salmonitol, ele tem uma grande concentração de sal.
Só vai crescer, por exemplo, Staphylococcus. Só Staphylococcus que cresce nele. Porque o Staphylococcus, ele consegue resistir a essa grande concentração de sal. Já outro meio seletivo é o meio Lowest-Jensen. Ele é utilizado para micobactéria, tuberculose. Só vai crescer essas bactérias, porque o meio é confeccionado para elas. Por isso que ele também é um meio seletivo. E temos aqui os meios de ágio, como, por exemplo, o meio... esses aqui, né, que a gente pode observar. Eles são meio que, pessoal, de acordo com a imagem. São meios com a consistência sólida, né? São constituídos, feitos em placas de pedra. E também eu vou ter essa constituição aqui. E eu posso também ter meios diferenciais seletivos feitos em tubos de ensaio com inclinado, onde a bactéria vai crescer aqui, eu vou conseguir também fazer a identificação delas. Já aqui o meio de cultura de triagem foi aquele que eu já falei para vocês, que eles são aqueles feitos com a consistência líquida, onde as bactérias vão mudar de cor e vai dessa conformação aqui. A gente pode observar aqui que, de acordo então com a atividade metabólica, né, do metabólito que ela utilizou para seu crescimento, vai ter uma mudança de cor, podendo mudando várias colorações. Por exemplo, eu vou dizer que esse aqui é o controle, né? Eu fiz o meio de cultura e eu vou saber se realmente o meu meio funcionou. Eu faço aqui o controle, que eu não vou colocar nenhuma bactéria, ou seja, eu espero que ele permaneça com a mesma cor. Quando é introduzido diferentes bactérias, eu tenho que ele mude de cor, de acordo com a atividade metabólica daquela bactéria. Se for uma bactéria X, fica com esse aspecto aqui. Se for uma bactéria Y, vai essa cor mais rosada. E se for outra bactéria, vai ter essa outra coloração um pouco mais escura. E a gente viu, né, que as bactérias elas apresentam diferentes características para identificação. Eu posso utilizar esses meios aqui, meios de identificação que são feitos com agar inclinado, onde, de acordo com a coloração que muda, eu posso saber quem é que está crescendo. Esses meios aqui, pessoal, de identificação, ele é feito mais em laboratórios maiores, como, por exemplo, o LACEN, lá em Teresina. É feito lá porque, devido à grande quantidade de amostras que é recebidas, justifica aquele laboratório ter esse tipo de teste, porque ele é um teste bem trabalhoso e também caro para ser realizado. E se não for feito cuidadosamente, pode ocorrer contaminação e, com isso, dificultar a identificação da amostra.